Atos 10, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Leu 5 também. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E o versículo 14 do próximo capítulo, capítulo 11, diz assim: o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Amém? Você pode se assentar. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. E por que a gente leu Atos 10 retratando de Cornélio? Para dizer uma palavra, para a gente começar a mostrar algumas coisas muito, muito, muito básicas mesmo. Porque religião não pode salvar ninguém. Por isso que a gente leu essa passagem. A religião não pode salvar a ninguém. Às vezes a gente vê pessoas batendo no peito: não, mas a minha religião, eu tenho uma religião, ou então a minha igreja, a igreja que eu vou, lê do engano. Religião alguma pode salvar a pessoa. Quem salva é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Ele é o único que pode salvar. Então, pastor, por que você leu? Você já resumiu? Sim, resumi aqui, que a religião não pode salvar. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para aprender a respeito de Jesus, do único que pode salvar, transformar e salvar o homem e levar para o céu. É o único, irmãos. Não há outro meio, não há outro caminho, não há. Não há. E aqui a gente vê um exemplo de alguém que, ao meu ver, na Bíblia, é o top dos tops na excelência de um viver religioso. Cornélio. Olha aqui o que a gente leu. Aqui. O homem orava bastante. O homem jejuava. O homem era temente a Deus, fazia muitas esmolas, e era alguém, como disse a diaconisa Juliana, que cumpria 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. O versículo 2, no finalzinho, diz: e de contínuo orava a Deus. Olha que coisa interessante. E você vê que às 3 horas da tarde ele estava orando, em decorrência da sua insistência, da sua devoção à oração, do seu temor a Deus. Ele teve uma visão. E além de ter uma visão de um anjo, ele ouve o anjo falando com ele, dando instruções a ele. Não. As instruções não eram para criar uma nova denominação, não. Era para mandar chamar Pedro. Diferente de alguns casos que provavelmente a gente vai ver aqui, ele não recebeu instrução de anjo para... não, você agora é o responsável para purificar a igreja que está apostatada da fé, não. O anjo falou: vai, manda chamar Pedro. E por que e para que Deus enviou esse anjo para falar com esse homem que orava continuamente, que era temente a Deus, que dava esmolas de contínuo ao povo?
Esse homem que foi obediente à instrução de Deus através do anjo que foi enviado. Ele não questionou, de pronto ele obedeceu. A resposta nós já lemos aqui, está lá no capítulo 11, versículo 14. Cornélio não era salvo em Cristo Jesus. Essa é a resposta. Por isso, da minha afirmativa, de que a religião não pode salvar. Você vê que ele tem um padrão superior à maioria de nós. Vamos ser sinceros. Orar de contínuo a Deus, incessantemente. Alguém que jejuava. Alguém que se preocupava com o próximo. Alguém prontamente obediente a Deus. Mas além disso tudo, mas apesar disso tudo, ele não era convertido ao Senhor. E a prova disso está no capítulo 11, versículo 14. Que Pedro precisou ir lá, na casa dele e dos seus, pregar o evangelho, e ali sim eles se converteram. Cornélio e toda a sua família se converteu. Logo, o que salva é a fé em Cristo Jesus. No entanto, como a gente está falando sobre defesa da fé, a gente vê muitos segmentos religiosos, muitas igrejas, muitas religiões clamando para si o monopólio da salvação. E só por fazer isso, elas estão andando em discordância com a palavra de Deus. Então, a minha sugestão para você, da Igreja Bíblica Cristã, como eu disse no início, esse estudo está sendo voltado para a congregação local. Embora esteja sendo gravado, o nosso propósito é aquilo que Deus ministrou ao nosso coração para trazer para nós, a nossa congregação. Então, amados, cuidado com a simpatia que às vezes você tem por determinado segmento religioso ou, o respeito, nossa, que instituição sólida. Cuidado, que de nada vai adiantar tudo isso. Se esse homem, Cornélio, não obedecesse à voz de Deus e morresse no estado em que ele estava, com todo o aparato religioso de excelência que ele possuía, ele seria condenado. Tanto é que ele precisou ser salvo. Pedro teve que ir na casa dele pregar o evangelho, a palavra de Deus. Ele ouviu, creu, foi batizado com o Espírito Santo e depois foi batizado nas águas. Foi até um caso atípico, mas a gente não vai tratar sobre isso aqui. Então é muito importante. Mas eu tenho uma carteirinha de igreja, isso não adianta. Mas eu já me batizei. É importante que você e eu, claro, já me batizei também. É importante que todos nós passemos pelo batismo, por quê? Porque é uma ordenança de Cristo Jesus. Mas passarmos pelo batismo com uma mente e uma motivação correta, com entendimento de que nós estamos dando uma demonstração de confissão pública de que pertencemos a Jesus, e não porque a gente quer fazer parte de alguma instituição religiosa. O batismo é para isso, é uma confissão pública. Eu estou gritando para o mundo que agora eu pertenço exclusivamente a Jesus Cristo, Filho de Deus. E é importante que todo aquele que crê em Jesus passe pelo batismo nas águas. Com esse entendimento. Então, como eu disse, e a gente não quer se estender muito, embora o conteúdo aqui é grande, mas vamos ver se a gente consegue. Eu vou precisar nomear, tá? E se eu nomear alguma igreja ou segmento religioso que de repente você tem alguma simpatia, a intenção não é te atacar, mas é te alertar. Então vamos lá. Igreja Cristã Maranata. Qual é o problema no que diz respeito à discordância com a Bíblia? Primeiro, essa é uma das que
dizem, olha, só aqui há salvação. Ou seja, só lá com eles tem salvação. Se não estiver naquela igreja, quem não está naquela igreja não é salvo. É isso que eles entendem. E essa denominação, segundo eles dizem, foi fundada pelo próprio Jesus. Olha só que coisa interessante. Foi o próprio Jesus, tá? Segundo eles, que fundou essa denominação. Mediante uma revelação, olha só que coisa interessante. Mediante uma revelação a 6 irmãos presbiterianos que saíram da presbiteriana, que receberam o batismo no Espírito Santo na década de 60. E num desses momentos de busca, aí que eu enfatizei a questão do anjo, olha só, num desses momentos de busca, né, do Espírito Santo, esses 6 irmãos são visitados por um anjo, que lhes entrega uma pasta com todas as orientações para reformarem o corpo de Cristo. Olha só que coisa interessante. Reformarem o corpo de Cristo e fundarem a igreja fiel. A obra revelada ou a obra maravilhosa. E outra coisa, eles nos rotulam, por exemplo, ou rotulam outras igrejas que não seja deles, né? Os membros, eles rotulam como primos, amalequitas, bodes, filhos de Baal e religiosos, e por aí vai. Tem muitos outros nomes. E eles ensinam que qualquer um que tiver uma fé religiosa que não estiver sob o domínio da liderança deles, não é uma obra genuína. Ou seja, para eles, nós praticamos o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Uma definição assim, bem prática para todo mundo entender, é você aceitar todas as religiões juntas. Aliás, essa é uma questão que a gente precisa tratar também. A gente vai tratar posteriormente, vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, eles dizem que nós praticamos o ecumenismo e que não é verdade, tá? E qual o versículo que a gente escolheu para refutar, né, essas coisas que a gente acabou de dizer? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 a 9. Gálatas 1, versículo 8 e 9. Até baseado na fundação dessa igreja, onde só nela há salvação segundo eles. Diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Próximo. Outra também que tem por característica ser exclusivista. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová. Dentre muitas coisas, não vou me prender em tudo que eu escrevi aqui, até por conta do tempo, eles falam que o Espírito Santo não é uma pessoa. Eles dizem que é uma força ativa. E dizem também que Jesus Cristo não tem a mesma natureza de Deus. Que Jesus Cristo não é divino, é uma criatura, tá? Eles têm como característica isso. Dizem também que
Jesus não é suficiente para a salvação, mas crer no Deus Jeová e realizar obras. E quais são as obras que eles dizem que precisa ser realizada? Primeira é o batizar-se na religião deles. E segundo, pregar de casa em casa. Eu falei no domingo passado que aquela obra que as pessoas acham que é linda, que eles ficam de sol a sol, aquilo ali é uma imposição da religião. Não é voluntário não, tá? Aquela beleza que, para quem não conhece, aquilo ali é uma imposição. Se eles não fizerem, entre aspas, eles vão sendo deixados de lado dentro da religião, dentro da instituição. Eles têm que fazer esse trabalho. Aliás, eu comentei no domingo passado que essa questão de pregar de casa em casa, de ficar com um carrinho na rua, de 2 em 2, aquilo ali é como se fosse horas trabalhadas. Por mês, eles precisam cumprir carga horária, tá? Eu, particularmente, eu nunca vi isso aqui na palavra de Deus. Mas eles, por mês, eles têm que cumprir uma carga horária dentro da instituição. E uma certa feita, né, alguém dessa religião me abordou, né? E ali eu conversei com essa pessoa e uma das coisas ela disse para mim, lá em Isaías 42, versículo 8, mas eu peço que você abra em Apocalipse, por favor, no capítulo 4, enquanto você me ouve ler, diz assim, Isaías 42, 8, eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. E numa das conversas, essa pessoa me afirmou, né, e usou esse texto aqui para dizer que Deus Jeová, no caso, não dividia a sua glória com ninguém. Isso para argumentar, para tirar de foco a divindade de Cristo, quando a pessoa disse isso para mim. E pela misericórdia do Senhor, eu procurei fazer um paralelo, né? Procurei fazer um apanhado na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, não são versículos isolados, o que infelizmente eles fazem para enganar. Não são versículos isolados. A Bíblia é de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então, o que eu fiz? Não no dia que ele falou, até porque ele se propôs a voltar depois e voltou depois. A gente ficou algum tempo conversando. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse versículo e corri para Apocalipse. E eu fui para Apocalipse no capítulo 4, versículo de 8 a 11. Diz assim. E vou começar deixa eu ver aqui. Não, o 8 mesmo. Diz assim, e os 4 animais, eu vou ler mais rápido, tá? E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Está falando de quem aqui? De Deus. A comunidade celestial, nesse momento aqui, está toda voltada na adoração a Deus. E aí é que entrou o meu questionamento. E eu perguntei, bem, ok, se Deus não divide a sua glória com ninguém, e eu concordo com você, eu disse para ele. E aqui em Apocalipse, no capítulo 4, mostra realmente Deus recebendo honra, glória, louvor da sua comunidade celeste. Se você estiver certo,
Foi o que eu disse para ele. O capítulo 5 evidencia de Apocalipse, a gente leu 4. Eu falei para ele, o capítulo 5 de Apocalipse evidencia uma grande rebelião. Se você estiver correto, o capítulo 5 de Apocalipse evidencia uma grande rebelião no céu. E detalhe, essa rebelião com o consentimento de Deus. Por quê? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E por quê? Porque no capítulo 5, essa adoração, sabe, esse prostrar, esses mesmos seres, 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostram, adoram outra pessoa. E ele ficou sem resposta. Glória a Deus. Aleluia. E ali a pessoa ficou sem resposta. Eu falei, se você estiver correto dentro da sua afirmativa, o capítulo 5 está evidenciando uma grande rebelião. Por quê? Porque aqui no capítulo 5 fala sobre o cordeiro. E eu perguntei para ele, quem é o cordeiro? Aí ele, entre os dentes, Jesus. Falei, e está vendo os mesmos seres que estavam adorando a Deus no capítulo 4, você pega o capítulo 5 e você lê. Vamos ler? 5, do 8 ao 14. E diz assim, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se. Olha só, já começou por aí. Prostraram-se diante de quem? Do cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E olha o que mais eles fizeram, além de se prostrar. E cantavam um novo cântico, dizendo, está cantando para quem? Para quem eles se prostraram. Se prostraram diante de quem? Do Cordeiro. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro. Olha só, toda a comunidade celestial se voltando para o Cordeiro e cantando, e dizendo, e entoando palavras. Olha, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Esse foi o meu argumento para com ele. Eu falei, então, baseado no seu entendimento, aqui está evidenciado que o Deus que você afirma servir permitiu, não fez nada. Porque a gente continuou lendo Apocalipse e a gente não vê uma ofensiva em relação a toda a comunidade celeste para adoração ao Filho, para adoração ao Cordeiro, a Jesus Cristo. E ali aquele homem ficou sem resposta. Então, amados, Jesus Cristo também, ele não é alguém criado, como eles afirmam. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele também é divino. Amém? Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É importante citarmos isso. Já trouxemos uma aula falando sobre a Trindade.
Depois eu até peço para que coloque o card da referência dessa aula, tá? Para que os irmãos possam dar uma olhada lá. Nós falávamos sobre a Trindade. É uma coisa um tanto quanto complexa de se entender, mas com a revelação de Deus a gente consegue crer. Nem tudo a gente consegue entender com a razão, mas o mais importante é vivenciarmos Hebreus capítulo 11, que fala sobre a fé. Amém? Então, próximo, outra também exclusivista. Imagina, a primeira que a gente leu é exclusivista, diz que só eles têm salvação. Essa segunda também, só na organização tem salvação, fora da organização não tem salvação. E agora a terceira diz a mesma coisa, exclusivista. Só por ser exclusivista já está em discordância com a palavra de Deus. O terceiro são os mormons. Olha só, como eu disse aos irmãos, eu estou fazendo apenas um resumo, tá? De algumas coisas que eles falam que vão contra a palavra de Deus. Os mormons, além de serem exclusivistas também, ou seja, só na religião deles a salvação, para eles, Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, como as Escrituras afirmam, né? O Espírito Santo colocou lá no ventre de Maria. E outra coisa também, que o próprio Deus, olha só, o próprio Deus foi um homem glorificado, exaltado, ressurreto e imortal. Ou seja, foi um homem, o que eles afirmam. Outra coisa, Jesus não é o Filho de Deus. Foi um espírito pré-existente criado por Deus e irmão de Lúcifer. Ele foi casado e polígamo. Para quem não sabe, polígamo é que teve várias esposas. Para eles, a Bíblia está incorreta. Creem no livro de Mórmon, um outro livro chamado Pérola de Grande Valor e o outro livro, Doutrinas e Convênios. Para eles, a salvação é por meio da fé em Jesus e da observação das leis e boas obras. E para finalizar, nenhum homem desse período em que a gente está vivendo estará apto a entrar no céu sem o consentimento do fundador dessa religião, Joseph Smith. E para finalizar, o batismo de mortos, ou seja, existe batismo de mortos através de alguém que está vivo, para que se salve um antepassado. É isso que eles, alguma das coisas que eles tratam. E o versículo que eu utilizei aqui foi o seguinte, um versículo que a gente conhece bastante. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente por Jesus, irmãos. Somente por Cristo. Somente por Cristo. Então, e eles são aquele pessoal, aqueles meninos, né, que andam uniformizados, com um crachazinho, né, andam de 2 em 2. Agora está mudando um pouco, mas antigamente era só garoto europeu, norte-americana, tudo branquinho, bem vestido, né? Agora está mudando um pouco. Já comecei a ver uns afrodescendentes no meio deles, né? Mas antigamente era só norte-americanos, provavelmente europeus também. Então, é mais uma religião cujas doutrinas destoam e muito da palavra de Deus. A próxima, a gente já conhece também, é maçonaria. E, para resumir, na enciclopédia maçônica,
diz assim: a religião da maçonaria não é o cristianismo. Está escrito lá no livro deles. E eles, nos seus 3 primeiros degraus, eles têm a fé, a esperança e a caridade. E diz o seguinte: a fé, a esperança e a caridade mostram-nos os meios como avançamos da terra para o céu, da morte para a vida, do mortal para o imortal. É o que está escrito lá. E uma coisa também que me deixou, não intrigado, né, mas que eu achei interessante, é que os cristãos que se ajuntam a eles, na verdade, eles são ecumênicos, né? Eles acolhem a todos. Os cristãos que se ajuntam a ele são proibidos, não podem falar de Cristo. Não podem. Sob o argumento de não ofender os outros segmentos religiosos que ali se encontram. Tá? E o versículo que eu separei para tratar, né, desse resumão que eu fiz aqui a respeito da maçonaria, né, antes de falar desse versículo, nós sabemos que a salvação vem por meio de quem? De Jesus. Não por meio de caridade. Né? Como é que eu excluo a Cristo e ainda assim continuo com salvação? Impossível. Impossível. E eles aqui, né, eles fazem questão de fazer isso, inclusive com aqueles que se dizem cristãos e estão lá no meio deles. Não podem falar de Cristo, né, por conta de outras religiões. Então, a salvação não vem por meio daquilo que a gente pode fazer para Deus. Não. Salvação veio por meio daquilo que Deus, com graça e misericórdia, fez por nós e enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 21 diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Foi esse versículo que eu coloquei aqui. Então, irmãos, essa religião é uma religião que exclui a Cristo. Então, logo, as pessoas que se dizem cristãs e que fazem parte dessa religião, elas estão vivendo uma vida dupla. Logo, isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Amém? Islamismo. Na teologia islâmica, o Senhor Jesus não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu pelos pecados de alguém, nem ressuscitou. Ele é um dos 124.000 profetas enviados por Deus a diferentes culturas, como foi Abraão, Moisés e Maomé. Não foi crucificado, ascendeu ao céu sem ser morto, porém regressará no futuro para viver e morrer, segundo o que eles dizem, tá? Então, esse foi um resumo do que eu coloquei aqui a respeito do islamismo. E o versículo que eu coloquei aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma religião
Essas não usam a Bíblia. Budismo. Buda significa o iluminado. O budismo ensina o caminho, a bondade e a sabedoria perfeitas sem um Deus pessoal. O mais elevado conhecimento sem uma revelação. A possibilidade de redenção sem um redentor. Uma salvação na qual cada um é seu próprio salvador. E como o ícone da religião deles, o significado é iluminado, eu coloquei o seguinte versículo, João capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu coloquei apenas um versículo para cada uma desses resumos, senão ia ficar muito extenso. E nosso intuito não é esgotar o assunto. Só para que os irmãos tenham uma noção das religiões que vão contra a palavra de Deus. Falou-lhes hinduísmo. Obrigado, meu irmão. Hinduísmo. Para eles, Jesus Cristo é um mestre, um guru. Ele é um filho de Deus, assim como são os outros. Para eles, sua morte não expia pecados, e ele não ressuscitou dentre os mortos. O hinduísmo ensina como no panteísmo. O que é o panteísmo? Ensina que o homem está unido com a natureza e com o universo. Para eles, o universo é Deus. E estando unido ao universo, logo, todos são deuses. Ensina também que este mesmo Deus é impessoal. As características principais do hinduísmo são o politeísmo, ou seja, vários deuses, yoga, meditação e a reencarnação. Versículo que eu escolhi aqui para mostrar a inconsistência de tudo que eles vivem, diz o seguinte: e Jesus respondeu-lhe, Marcos 12, versículo 29 e 30, e diz o seguinte: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Como eles dizem, que o relacionamento com Deus é um relacionamento impessoal. E a ordem que Deus nos dá aqui, que Jesus cita para nós aqui, é: amarás o Senhor teu Deus. Você ama um Deus impessoal? Não, você ama um Deus que está perto, um Deus que está presente, um Deus que está conosco, Emanuel. Nós amamos o Emanuel, Deus conosco. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nos ouve. Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, de infinita bondade e misericórdia. Não é esse Deus que foi construído pela religião que não pode salvar. Próximo, judaísmo. Para o judaísmo, Jesus não foi o Messias, porque não realizou as esperanças messiânicas, ou seja, não estabeleceu a paz universal e a justiça social para toda a humanidade, nem redimiu o povo de Israel. Os judeus ortodoxos creem que o Messias vai restaurar o reino judaico e governará finalmente o mundo. O versículo que eu escolhi está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2.
que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz que eles esperavam não é uma paz desse mundo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Jesus disse isso: o meu reino não é desse mundo. E a paz que eles tanto esperavam que o Messias pudesse trazer, ele trouxe. O texto aqui está dizendo, que a gente acabou de ler: justificados, pois, pela fé, temos paz com o mundo? Não. Uma paz maior do que a paz com o mundo, a paz com Deus. Porque todo aquele que não está em Cristo Jesus não tem paz com Deus, é inimigo de Deus, segundo o que diz a palavra de Deus. Logo, a esperança deles não é uma esperança válida, não é uma esperança eficaz. Estão esperando restaurar. Aliás, na Bíblia a gente vê isso, inclusive os próprios discípulos. Você vê aqueles dois no caminho de Emaús. Nós esperávamos que ele trouxesse a paz ao mundo, esperavam que ele nos livrasse do Império Romano. Esqueci o nome de um deles, esqueci agora. Aqueles dois no caminho de Emaús, eles conversavam com Jesus e falando, sabe, lamentando no caminho: a gente esperava que ele remisse a Israel. De quem? De quê? Do Império Romano. Mas Jesus não veio fazer isso. A guerra é espiritual, a batalha é espiritual. Jesus veio restaurar, Jesus veio abrir um novo e vivo caminho de acesso para Deus. E quando nós estamos com Deus, naturalmente, há paz entre as pessoas também. Eles não conseguem entender isso. Mas a gente precisa entender que quando nós estamos com Deus, você vê que tanto é que quando nós estamos em Cristo, qual é o segundo mandamento? Registrado aqui em Marcos 12:30, ou 31. O segundo mandamento é... Oi? Obrigado. Cleopas, lembrou do nome, obrigado, meu irmão. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, tendo conhecimento de quem Deus é e de como eu preciso me relacionar com Ele, naturalmente eu vou viver bem com o meu próximo, com o meu irmão. Um dos caminhos de Emaús, tá, irmão, me lembrou ali, Cleopas, né? Estavam esperando a redenção, que Jesus redimisse eles do Império Romano. Mas Jesus sim redimiu da morte, da lei da morte e do pecado, e os trouxe para a lei do Espírito e da vida nele, em Cristo Jesus, como está lá em Romanos no capítulo 8. Então, o judaísmo esperava isso. Eles esperavam um Messias com pompa de um guerreiro militar, apto a tirá-lo das mãos do domínio do Império Romano. Que nada, Jesus veio fazer algo muito, infinitamente maior. Amém? Bem, irmãos, eu vou... Essa hora, só misericórdia. Eu vou parar por aqui, mas antes só quero tratar de mais um assunto. Eu achei que desse, eu escrevi bastante coisa, mas a gente continua depois. Só vou ler só mais um e a gente para, por conta do horário, do calor também. Catolicismo romano. A gente não vai falar, vamos fazer apenas um resumo. Por que nós colocamos o catolicismo romano aqui? Por conta da sua, como a gente já vem falando,
da forma como eles discordam em vários pontos da palavra de Deus. Uma das questões que o catolicismo romano apresenta é o uso de imagens e veneração de anjos e santos mortos. Uma outra também é a doutrina do purgatório. Uma outra é o celibato do sacerdócio, ou seja, os padres não podem casar. Eu não enxergo isso na palavra. E o pior, e a pior de todas, no meu ponto de vista, tá, irmãos? É uma opinião minha. Que a tradição religiosa, ou seja, a igreja em si, a instituição igreja católica, ela tem a mesma autoridade que a Bíblia. E é nesse ponto que muitas heresias entram. E uma delas, como eu falei no início, o interesse aqui não é atacar a fé de ninguém, mas instruir vocês e aqueles que quiserem instrução. E uma delas, por conta dessa questão da autoridade não ser para eles exclusiva da palavra, inclusive eu dei até uma lida agora de manhã também, só para consolidar se era aquilo mesmo que eu tinha lido, tá? Por conta disso, o que aconteceu? Em 1854, o Papa Pio IX, ele declara uma doutrina de que Maria foi concebida sem qualquer mancha de pecado original. Ou seja, nesse período o Vaticano declarou-a imune de qualquer mancha de pecado. Sem qualquer mancha de pecado. E por que a gente está falando sobre isso? Porque vai contra a palavra. Quer ver um exemplo? Abre aí, por favor, a sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Um texto também muito conhecido. Romanos 3, 23. O texto diz o seguinte: porque todos o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Logo, irmãos, como aqui não há uma cláusula de exceção, ela também estava debaixo do pecado original. Diferente daquilo que o pontífice, nesse período, né, e desse período em diante, disse. Embora, de fato, tenha sido uma mulher honrada, bendita do Senhor, admirável, ainda assim, ela possuía uma natureza extremamente humana. Você quer ver uma outra coisa? Ela precisou, lá em Lucas, a gente vê que... Lucas não, vamos abrir primeiro em Levítico, capítulo 12. Por favor, lá no Antigo Testamento, Levítico, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Levítico 12. Na verdade, o capítulo inteiro, né? 1 a 8.
Diz assim, Levítico 12, de 1 a 8. Diz assim: E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será o quê? Será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não entrará no santuário até que se cumpram os dias de sua purificação. Mas se der à luz uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei de que der à luz menino ou menina. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim, o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Por que a gente leu essa passagem? Eu não estou dizendo que ela estava vivendo no pecado. Mas segundo a lei de Moisés, e ela nasceu nesse período, ela se tornou, por ocasião da concepção do seu filho Jesus, cerimonialmente impura. Foi o que a gente acabou de ler em Levítico. Ou seja, ela era uma ser humana, uma mulher, que período após período se tornava cerimonialmente impura. Não apenas por conta da sua concepção, mas também por causa dos seus costumes femininos, por causa das regras femininas. Claro que aqui no Novo Testamento a gente não vai ver esse detalhamento. Mas raciocina comigo, se ela se tornou cerimonialmente impura, por ocasião do nascimento de Jesus, por conta dos fluidos, do sangue, dos fluidos corporais, isso está lá em Levítico. Ela precisou ficar 40 dias sem tocar. Ficou 7, depois mais 33. E em Lucas, eu pedi para você ver em Levítico, mas em Lucas no capítulo 2, versículo 21 a 24, fala sobre isso também. De uma forma bem resumida. Lucas 2, 21 a 24, declara o seguinte, Lucas 2, 21 a 24. E, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. E por que não foi um cordeiro no caso dela?
porque eles eram pobres. A lei de Moisés definia que se a família não tivesse condições de oferecer um cordeiro, poderia se oferecer aves, e no caso deles, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, uma das aves seria para o holocausto e a outra para a expiação, né, para a purificação dela, tá? Porque ela havia se tornado cerimonialmente impura. E para finalizar aqui, desculpa essa parte, por que a Bíblia não a coloca em pé de igualdade com Jesus? Por conta disso tudo que a gente está dizendo. Foi uma mulher bem-aventurada, foi escolhida pelo Senhor, por nosso Deus, para gerar a Jesus. E pelo fato de ter sido escolhida, eu creio que ela levava uma vida piedosa, aguardava a redenção de Israel, e depois disso também continuou sendo piedosa. Mas, mesmo sendo piedosa, ela também precisava ser redimida de seus pecados. Conforme até um louvor que a gente canta aqui na igreja, e que está em Lucas capítulo 1, versículo 43, ela diz assim, Lucas 1, 43 não, 46, diz assim, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por que ela disse isso? Se ela está em pé de igualdade com Cristo, ela não precisava dizer isso. Pois, versículo 48, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Sim, uma bem-aventurada. Porém, irmãos, como diz o pastor Sandro, finalizando finalmente, Maria foi uma santa? Sim. Foi, pastor? Sim. À luz da Bíblia foi. Você quer ver? Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim, só um trechinho que eu vou ler. Aos santos de Éfeso, Paulo escreveu isso. Filipenses 4, 21. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Colossenses 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. O conceito de santo na palavra de Deus é o que? Separado do pecado, do mundo. Maria foi santa nesse aspecto. Paulo estava dando saudações aqui a irmãos em Cristo. Por quê? Porque uma vez que foram e fomos justificados, nós somos santos aos olhos de Deus. Então a natureza dela é exatamente como a de qualquer ser humano. E a prova disso, irmãos, é que se ela tivesse uma proeminência a ponto, como diz a Igreja Católica, a palavra deveria evidenciar isso. Por exemplo, no texto que nós lemos, agora há pouco, em que nós falávamos sobre a adoração no céu de Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. No capítulo 4 retrata Deus sendo adorado, assentado no trono e sendo adorado. No capítulo 5 fala do Cordeiro. E ela está onde? Nos ensinos de Paulo, por exemplo, onde ela se encontra? Se houvesse essa ênfase toda, eu não estou dizendo que ela não deve ser lembrada como uma mulher de fé, uma varoa preciosa aos olhos de Deus. Porém,
Porém, infelizmente, ela não pode interceder para aqueles que, eu falo infelizmente para aqueles que creem, tá? Ela não pode interceder por você, não pode. Porque como qualquer ser humano, ela está morta na carne, mas está com Cristo, eu creio. Está em Cristo. Porém, a natureza dela é a mesma de todos os santos. E que santos? Esses santos da palavra. Todos aqueles que receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Paulo também, um grande homem, para mim um dos maiores ícones no Evangelho para mim, depois de Jesus é Paulo. Está morto. Apesar de tudo que ele fez, da história de Paulo, está morto. Assim como Maria também. Como eu disse, a nossa intenção não é atacar e nem trazer dissensão, apenas lendo aqui alguns versículos para que nós possamos, dentro da doutrina bíblica e cristã, compreender que nós não precisamos, nós não devemos, inclusive, orar a ela, porque ela não pode nos ouvir. O que a Bíblia relata é que Jesus Cristo está vivo, e a Ele sim nós devemos prestar a nossa oração, o nosso culto, em nome de Jesus. Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui, sim, 1 Timóteo, terminando finalmente, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, escute só, 1 Timóteo 2, 5, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador, irmãos, é o que a Bíblia declara. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, nós não podemos, segundo as Escrituras, clamar e orar por mais ninguém, senão a Jesus Cristo. Ele sim está vivo, e vive e reina eternamente. E há registros da sua vida aqui, está aqui registrado. E a de Maria não existe. Há registro da ascensão de Cristo aqui na palavra, da sua ressurreição aqui na palavra. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para a palavra, vamos compreender que a palavra é o nosso único livro de regra, fé e prática, é a maior autoridade nas nossas vidas, é a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Convido você a se colocar de pé. Hoje a gente não vai conseguir fazer as perguntas. Eu pensei que os resumos estavam muito bem resumidos, a ponto de dar tempo, mas não vai dar, mas a gente vai continuar esse assunto. Temos outras religiões aqui para tratarmos, e que são importantes que nós venhamos a tratar delas. Amém? E, por favor, assim que a gente terminar, eu preciso... Pastor Geraldo, me ajuda, por favor? Assim que nós terminarmos, eu preciso de, no máximo, se todo mundo vier logo, de 5 minutos, 5, com os evangelistas e os diáconos, tá? O corpo diaconal. 5 minutos apenas, é bem rápido, tá? Só para dar uma notícia para vocês, tá? Aí você me ajuda nisso aí? Tá bom? 5 minutinhos, é coisa bem, bem rápida mesmo, bom? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, peço desculpa, porque eu queria realmente dar tempo, de repente alguém teria alguma coisa para acrescentar, mas eu peço que anotem, tragam, porque a gente tem mais outras religiões aqui que a gente precisa mostrar para vocês, que não estão andando em conformidade com a palavra, tá? E hoje não vai dar tempo,
Então a gente vai continuar falando e vai se aprofundar um pouquinho mais. E antes que alguém, na internet, vocês estão falando dos outros, nós vamos falar de nós também, tá? Dos evangélicos também. Aliás, era o último ponto que eu tinha para falar, mas não vai dar tempo hoje, de coisas antibíblicas que adentraram dentro da igreja evangélica. A gente vai tratar disso também, tá? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, entregamos nas suas mãos as nossas vidas. Quero entregar nas suas mãos a vida de cada irmão aqui. Te peço, Senhor, de forma especial, pela irmã Cássia, Senhor, que está com uma bactéria, Senhor. Passou por uma intervenção cirúrgica tão complexa, Pai. E eu te peço que o Senhor seja com ela, Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai. Kailan, aguardando cirurgia do coração. Pastor Cleiton, pastor Elcio, nossa irmã Vera também. Guarda a saúde de cada um desses, ó Senhor, e de outros que eu não citei, Pai amado. Pai querido, em nome de Jesus, aqueles que já foram orados aqui também, entrego nas suas mãos, ó Deus. Toma nas suas mãos as nossas vidas, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz debaixo da Tua graça, Senhor, e da Tua infinita misericórdia, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.